E aí pessoal, beleza? Jean Vilela aqui mais uma vez, e no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre esse tema que eu acho bastante relevante: desista de tentar entender. E eu acredito que há um grito do coração de Deus para a nossa geração, para que a gente, de uma vez por todas, venha amadurecer nessa realidade de que a nossa relação com Deus, ela não precisa ser baseada no nosso entendimento de todas as coisas. Afinal, nem sempre todas as nossas perguntas vão ser respondidas, nem sempre todas as coisas vão fazer sentido na nossa mente, e muitas vezes a gente vai se sentir literalmente perdido, desorientado, porque certas coisas que acontecem parecem não estar de acordo com o nosso cronograma pessoal. Porém, uma vez que você decide andar com Deus, viver pela fé, entregar sua vida para Ele com confiança, essa sua relação, ela vai ser baseada única e exclusivamente na fé. E o que é a fé? É a certeza do que se espera e a prova, a convicção daquilo que não se vê. Mas o problema é que a gente, enquanto ser humano, e eu me incluo nesse grupo, nós temos desde o nascimento uma tendência muito grande a estar sempre em busca de explicações. Eu tenho um filho de 4 anos e o tempo todo ele está me fazendo perguntas e mais perguntas, e às vezes ele faz umas perguntas que deixam a gente numa saia meio justa, mas ele quer entender tudo. É aquela velha história do porquê sim, Zequinha. A criança, ela sempre está tentando descobrir por que o pássaro voa, por que o sol é amarelo, por que a lua aparece de noite e o sol aparece de dia, por que isso, por que aquilo. E a gente muitas vezes cresce e as perguntas continuam, só que elas se tornam um pouco mais complicadas. Por que Deus permitiu que o meu relacionamento de anos e anos acabasse? Por que Deus deixou que eu fosse mandado embora injustamente? Por que Deus deixou que aquela pessoa saísse da minha vida, me traísse, puxasse o meu tapete daquele jeito? Muitas vezes a gente se pergunta, por que tantas pessoas ruins que praticam mal parece que vivem em paz e não tem problema nenhum? E você aí dizendo, Jean, parece que quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Eu busco a Deus, eu tento fazer tudo certinho, mas a enfermidade veio sobre a minha vida, a crise chegou no meu casamento, o vício tomou conta da vida dos meus filhos, e às vezes você fica totalmente perdido. E para te confortar um pouquinho, te mostrar que você não é o único que passa por isso, dá uma olhada no que está escrito aqui no Salmo de número 73 e no versículo de número 16. Esse salmo foi escrito por um cara chamado Asaf. Asaf, ele foi ministro de louvor, chefe de adoração e coordenador do ministério profético dos adoradores durante o reinado de Davi e de Salomão. O cara era extremamente capacitado na área da música. Era um homem privilegiado, porque ele nasceu com o dom, tinha uma verdadeira habilidade musical fora do comum, era um autodidata que tocava, compunha, cantava, regia e fazia tudo com excelência, e além de tudo o cara era cheio do Espírito Santo. Esse é o cara que louvou na inauguração do Templo de Salomão, quando a Escritura diz que nenhum dos sacerdotes conseguiu se manter de pé para ministrar por causa da glória do Senhor, porque enquanto Asaf e todos os que faziam parte do seu ministério de adoração estavam engrandecendo ao Senhor, a glória de Deus encheu o santuário com uma nuvem sobrenatural e as pessoas não conseguiam ficar de pé. Então nós estamos falando de um cara que era um instrumento poderoso na mão de Deus. E olha o que Asaf escreveu aqui no Salmo 73 e no versículo 16. Ele diz assim, ó: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Esse mesmo texto que aqui eu li na versão NVI, Nova Versão Internacional, se você ler na Almeida Revista e Corrigida, vai estar escrito assim: quando eu tentei compreender tudo isso, fiquei sobremodo perturbado. Basicamente o que Asaf está dizendo é o seguinte: cara, eu passei por uma crise de tentar compreender as coisas tão grave, só que eu cheguei à conclusão de que quanto mais eu buscava respostas, mais perguntas me apareciam. Quanto mais eu tentava entender o porquê disso ou daquilo, mais perturbado eu estava ficando. E aí você vai me dizer, mas Jean, o que estava deixando esse cara, que era usado por Deus, tão perplexo dessa forma? E para entender o que é que estava angustiando Asaf desse jeito, eu vou ler agora o que diz no Salmo 73, do versículo 1 até a gente chegar aqui no 16, onde nós fizemos essa leitura. O texto diz assim, ó: Salmo da família de Asaf. Certamente Deus é bom para com Israel, para os puros de coração. Aí ele diz no verso 2:
Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois eu tive inveja dos arrogantes, quando eu vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados e aumentam as suas riquezas. Aí ele diz no versículo 13: certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. E quando eu tentei entender tudo isso, esse é o verso 16, fiquei sobremodo perturbado, ou seja, achei muito difícil para mim. Sabe o que Asaf está falando? Que ele quase se desviou. Pouco faltou para ele não jogar tudo para o alto, desistir do ministério, desistir do chamado, desistir da vocação e desistir do que Deus tinha para a vida dele, porque ele começou a olhar para a vida do ímpio, comparar com a vida dele e pensou: esse negócio de servir a Deus não está valendo a pena não. Porque peraí, os ímpios falam mal de Deus, blasfemam, vivem no pecado, não se santificam, não leem a palavra, não têm temor de Deus, eles se vestem do orgulho, da soberba e da arrogância. E ainda assim parece que cada dia mais eles estão mais e mais ricos. Parece que a vida deles só melhora, só anda para frente. E aí ele olha para si mesmo e ele começa a dizer: peraí, eu não tenho o que eles têm. Eu não cheguei onde eles chegaram, eu não estou conquistando o que eles estão conquistando. Então, na mentalidade de Asaf, e esse é o nosso problema, na mentalidade de Asaf, não estava fazendo sentido ele se esforçar para honrar e agradar a Deus, enquanto algumas pessoas não estavam nem aí para o Senhor e a vida deles parecia que estava melhor do que a dele. E aí eu te pergunto, não é assim que a gente se sente muitas vezes? Você tem mania de olhar para aquele teu parente, para o teu colega de trabalho, para o teu chefe, ou para aquela pessoa que você conhece e que não está nem aí para Deus, que fala mal de Jesus, que blasfema do Espírito Santo, que não pisa o pé numa igreja, mas nem num velório, num casamento. E parece que a pessoa está melhor que você. Você diz assim: ô Jean, o cara vai para Disney todo ano, o cara tem imóveis de aluguel, casou e está feliz da vida, como é que pode? Por que para mim, que busco a Deus, tudo é tão difícil? Parece que eles têm um monte de coisas que eu não tenho. E na boa, eu não tiro sua razão. No fundo, pode ser mesmo que eles tenham coisas que você não tem. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: eles podem ter muitas coisas que ainda te faltam. Mas o que Asaf tinha, os ímpios dos seus dias não tinham. E o que você tem, ninguém mais nesse mundo tem. Jesus disse: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A maior riqueza que alguém pode ter, meu amigo e minha amiga, é a presença do Espírito Santo, é caminhar com Deus, é ter vida com Deus. Então, ao invés de você ficar olhando para a vida do ímpio, aprenda com Asaf. Porque no versículo 16 ele diz: quanto mais eu tentava entender, mais eu ficava confuso. Aí no versículo 17 ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Quando foi que as coisas começaram a fazer sentido para Asaf? Quando ele entrou no santuário de Deus. E quando a gente fala de entrar no santuário, eu não estou falando de frequentar um culto de domingo ou de pisar o pé dentro de uma igreja. Nós estamos falando do santuário eterno, cara. Nós estamos falando de você mergulhar na intimidade com Deus e buscar o Senhor para entender que, ainda que as coisas não façam sentido, Ele continua cuidando de tudo. Ele está com você no meio dessa batalha. Você pode sim passar por aflições, porque Jesus nunca te enganou dizendo que seria fácil. Ele nunca prometeu que você não teria problemas. O que Ele prometeu é que você nunca estaria sozinho. Então, se você está vendo esse vídeo e chegou até aqui, a palavra profética que eu tenho para a sua vida e a resposta do céu que eu quero oferecer a você nesse momento é o que o próprio Cristo disse no Evangelho de João, capítulo 13, o versículo 7, onde ele declarou para Simão Pedro: e respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo,
Mais tarde, porém, você entenderá. Talvez você não entende por que essa porta fechou. Talvez você não entende por que esse relacionamento acabou. Talvez você não entende por que você tenta avançar e parece que as coisas estão andando para trás. Cara, eu acredito muito em uma coisa com todo o meu coração. Muitas vezes o que parece retrocesso é Deus fazendo um processo de aperfeiçoamento na sua vida e te preparando para coisas maiores. Então, na boa, quer um conselho? Como diz o título desse vídeo, desista de tentar entender. Tenha ousadia de dizer para Deus hoje: Jesus, eu não entendo o que você está fazendo, eu não sei o que é que o Senhor tem preparado para mim, mas uma coisa eu sei, eu confio em Ti com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. E eu sei que todas as coisas contribuem juntamente para o meu bem, porque eu Te amo de todo o meu coração. E pode ter certeza, cara, o que hoje parece um problema, um dia você vai ver que foi Deus te encaminhando, te impulsionando, te catapultando para algo muito maior. Ainda que as pessoas estejam te prejudicando e você se sinta de mãos atadas, vai por mim, mano. Quando você é fiel a Deus e confia no Senhor, podem fazer o que for para te prejudicar. Creia. Na vida de quem é fiel, sincero, honesto e confia no Senhor, até quem tenta atrapalhar acaba te ajudando e te empurrando para o seu destino profético. Você toma posse disso? Então, deixa aqui nos comentários o que Deus ele ministrou ao seu coração. Me ajude, por favor, a compartilhar esse vídeo, mandando para os seus amigos, vizinhos, colegas, irmãos em Cristo. Manda para alguém que ainda não conhece Jesus e está passando por uma barra que não está conseguindo entender. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, não sai daqui sem se inscrever, sem ativar o sininho para receber a notificação sempre que a gente colocar um vídeo novo, porque toda semana nós vamos estar liberando uma palavra do céu fresquinha para o teu coração, tá bom? Um forte abraço. Que Deus te abençoe, desista de tentar entender o que está acontecendo, apenas confie que Ele sabe exatamente o que está fazendo na sua vida. Tenha um ótimo final de semana, compartilhe esse vídeo e é nóis.